Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa quinta aula do nosso curso, vamos estudar o primeiro caso específico do cálculo estequiométrico, que envolve rendimento. Os casos especiais também serão estudados através de exemplos práticos, ou seja, resolvendo bastante exercício. Por isso, preste muita atenção na minha resolução. E a minha sugestão aqui para os casos específicos é que você assista primeiro a minha resolução, onde eu vou explicar como nós aplicamos o conceito de rendimento, e a partir do segundo exemplo, você já pode pausar o vídeo e tentar resolver primeiro antes de assistir a minha resolução. Combinado? Então bora lá, ó. Guys nobre, na prática, a maioria das reações químicas não acontecem com rendimento de 100%. Ou seja, nem sempre a gente consegue produzir tudo que a gente estima no papel. E nós podemos calcular o rendimento de uma reação da seguinte maneira, ó. O rendimento representado pela letra R vai ser a quantidade obtida dividido pela quantidade esperada. E nós expressamos rendimento através da porcentagem. Portanto, o resultado dessa divisão aqui, ó, nós vamos multiplicar por 100. E aí nós teremos o rendimento expresso em porcentagem. Belezinha? Vamos resolver alguns exercícios para a gente ver como isso aqui acontece na prática? Dá uma olhada na tela. Guys nobre, aqui o nosso primeiro exemplo. Calcular a massa em gramas de água que se obtém na combustão de 85 gramas de amônia, considerando que a reação possui um rendimento de 90%. Olha, ele já deu a equação já está balanceada, por isso nós podemos ir direto ao que interessa. Ele falou pra gente, ó, que ele quer água a partir de amônia. Então aqui a amônia, aqui a água. Então, ó, 4 mol de amônia produz 1 mol de água. E ele quer saber qual a massa em gramas de água, então qual que é a massa em gramas de água que se obtém na combustão de 85 gramas de amônia. Guys nobre, aqui nós temos gramas e aqui nós temos mol. Então nós precisamos converter mol para grama. Como nós fazemos isso? Através da massa molar. Olha só, ele deu para a gente aqui as massas dos elementos. Vamos pegar aqui a amônia, o NH3, correto? O nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1. Como eu tenho 3, né, vai dar no total 17 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de amônia pesa 17 gramas, só que eu tenho 4 mol, então vai ser 4 vezes 17 gramas. Isso vai produzir 1 mol de água. H2O, eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio pesa 1, então eu tenho 2. Mais o oxigênio que pesa 16, no total 18 gramas. Como eu tenho 1 mol, vai ser 1 vezes 18 gramas, belezinha? Já está todo mundo em gramas, agora basta eu resolver essa regrinha de 3. Multiplicando cruzado, eu tenho o seguinte, 4 vezes 17, que é 68, vezes x, que vai ser igual a 18 vezes 85. 18 vezes 85 vai dar 1530. Tá multiplicando, passa dividindo, eu tenho que x é igual a 1530 dividido por 68, isso vai ser igual a 22,5 gramas. Só que, guys nobre, 22,5 gramas é a quantidade de água produzida se o rendimento fosse 100%. Aqui a gente está considerando que o rendimento foi total, mas ele já falou para a gente que o rendimento não foi de 100%. O rendimento foi de 90%. Então vamos fazer mais uma regra de 3. 22,5 gramas é se o rendimento fosse 100%, mas o rendimento foi quanto? 90%. Com o rendimento a 90%, qual é a quantidade de hidrogênio que foi produzida? Y. Agora basta multiplicar isso cruzado. Ó, 100% é 1. 1 vezes Y, 1. 90% é o quê? 0,9, na verdade? 0,9. Então 22,5 vezes 0,9 é igual a 20,25 gramas. Então, com um rendimento de 90%, ao invés de produzir 22,5 gramas de água, foi produzido somente
20,25 gramas de água. Então, quando nós temos rendimento, nós temos que ficar atento que nem tudo aquilo que foi obtido no papel foi obtido na realidade, tá bom? Por isso a gente faz esse desconto aqui. Então, no papel, nas contas, a gente teria que obter 22,5 gramas de água, mas por algum motivo essa reação não aconteceu como esperado e nós obtivemos apenas 20,25 gramas. Belezinha? Bora fazer mais um? Vem comigo. Olha só, qual a massa em gramas de butano necessário para obtermos 89,6 litros de gás carbônico na CNTP, considerando que a combustão do butano apresenta um rendimento de 95%. Olha só, ele deu para a gente a equação já está balanceada, então vamos àquilo que interessa. Ele quer saber butano e ele quer saber gás carbônico. Eu tenho que 1 mol de butano produz 4 mol de gás carbônico. Agora, gás nobre, vamos voltar à nossa pergunta. Qual a massa em gramas de butano? Então ele quer saber a quantidade em gramas de butano que vai ser necessário para obter 89,6 litros de CO2 na CNTP. Então vamos lá, gás nobre, olha só. Aqui eu tenho gramas, aqui eu tenho litro, aqui eu tenho mol, aqui eu tenho mol. Vamos começar aqui com butano. Como eu tenho gramas aqui, eu preciso converter mol para gramas. Como eu faço isso? Através da massa molar. Calcular a massa molar do butano é fácil, né? O carbono pesa 12, como eu tenho 4, 4 vezes 12, 48. O hidrogênio pesa 1, como eu tenho 10, 10 vezes 1, né? O total 58 gramas por mol. Quer dizer que a cada 1 mol de butano, nós temos 58 gramas desse gás, tá? Então, substitui aqui. E agora, ó, nós temos aqui mol, nós temos aqui litro. Esse CO2, ele está na CNTP. Então, como eu tenho CNTP, eu posso usar o volume molar. O volume molar diz pra gente que 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, nós temos que o volume molar é 22,4 litros por mol. Se cada 1 mol ocupa 22,4 litros, 4 mol vai ser 4 vezes isso, correto? Então, tá aqui a nossa regrinha de 3. Então, basta a gente multiplicar cruzado e resolver isso agora. Eu tenho, ó, 4 vezes 22,4 vai dar 89,6 vezes x, que é igual, olha só que legal, 89 também, 6 vezes 58. Então, dá para simplificar o 89,6, vai sobrar que x é igual a 58 gramas. Então, essa é a quantidade de gás butano para a gente obter 89,6 litros de gás carbônico. Só que olha só, gás nobre, ele falou que essa reação aqui aconteceu com rendimento de 95%. Então, esse valor que está aqui já é um valor que aconteceu com 95% de rendimento, tá? Então, a quantidade de butano que a gente obteve aqui foi um butano também com 95% de rendimento. Esse não é a totalidade do butano que estava lá para reagir. Tinha que ter mais butano lá para dar os 95%. Então, a gente tem que calcular os 100% de butano que eu coloquei lá em primeiro lugar. Porque se essa reação aconteceu com 95% de rendimento, esse valor aqui era um valor de 95% de rendimento e esse valor aqui também foi um valor de 95% de rendimento. Então, se 58 gramas é o valor com 95% de rendimento, quanto que eu pus lá de verdade? Então, ó, 100% é 1. 1 vezes 58 dá 58, que vai ser igual, ó, 95% é 0,95. 0,95 vezes y, 0,95. Y. Está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho que 58 dividido por 0,95 vai ser igual a 61,05 gramas. Então essa foi a quantidade de butano que eu coloquei na minha reação, tá? Para obter essa quantidade aqui de gás carbônico com 95% de rendimento. Belezinha? Então essa é a quantidade inicial de butano, essa daqui.
Tranquilo? Então a gente tem que ficar atento para a gente considerar o rendimento nessas reações. Tranquilo? Olha esse último exemplo. Uma massa de 160 kg de óxido de ferro 3 reage com quantidade suficiente de carbono, formando 100 kg de ferro. Qual o rendimento dessa reação? Olha só, ele já deu a equação, já está balanceado, então vamos direto ao que interessa. Ele quer saber o óxido de ferro 3 e o ferro. Aqui o óxido de ferro 3 e aqui o ferro. Nós temos que 1 mol desse óxido produz 2 mols de ferro. Belezinha? Só que olha só, guys nobre, o que ele está falando nesse exercício? Que ele já fez essa reação, que ele foi lá, pegou 160 kg do óxido, pôs para reagir e formou 100 kg de ferro. Tá? Isso foi o que ele teve na prática. E ele quer saber qual que é o rendimento dessa reação. Agora nós precisamos entender o quanto estava previsto no papel, porque o que é rendimento? Rendimento é a quantidade obtida dividido pela quantidade o que? Esperada. O obtido está aqui, ele fez isso na prática já, ele colocou 160 e obteve 100. Agora no papel, estava como isso no papel? Vamos descobrir? Eu sei que 1 mol de óxido produz 2 mol de ferro. Então se eu colocar 160 kg de óxido, quantos quilogramas de ferro eu vou produzir? É isso que a gente quer saber. No papel, quanto que eu iria produzir? Como eu tenho quilogramas, eu preciso converter de mol para massa. Como eu faço isso? Através da massa molar. Ele deu para a gente as massas do ferro e do oxigênio. Eu tenho aqui, ó, Fe2O3. O ferro pesa 56. Como eu tenho 2 ferros, isso vai dar o quê? 112. O oxigênio pesa 16. Como eu tenho 3 oxigênios, isso vai dar 48. Somando esses dois, eu tenho o quê? 160 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol do óxido de ferro pesa o quê? 160 gramas. E isso vai produzir o quê? 2 mol de ferro. Aqui também está mol, eu preciso passar para massa. 1 mol de ferro pesa 56, então 2 vezes 56. Tranquilo? Então vamos lá. Nós podemos simplificar essa regra de 3, eu tenho 160 aqui, eu tenho 60 aqui, 1 e 1, tá? Multiplicando cruzado eu tenho x, que é igual a 2 vezes 56. 2 vezes 56, nós sabemos, é 112 quilogramas. Então, olha só, guys nobre, olha só o que estava no papel. Estava no papel que se ele colocasse 160 quilogramas de óxido para reagir, ele iria obter 112 quilogramas de ferro, mas ele obteve só 100. Como que a gente calcula o rendimento? Rendimento é a quantidade obtida, que foi 100, pela quantidade esperada, que é aquilo que estava no papel, 112. Então 100 dividido por 112 vai dar 0,893. Como o rendimento é expresso em porcentagem, eu multiplico isso aqui por 100, eu tenho que o rendimento em porcentagem vai ser o quê? 89,3%. Esse é o rendimento dessa reação. Muito sussa, né? Muito legal esse conteúdo. Tranquilo? Guys nobre, com isso, nós encerramos mais uma maravilhosa aula de estequiometria e na nossa próxima aula nós vamos para o nosso segundo caso específico que envolve grau de pureza dos reagentes. Um grande abraço, te vejo lá e reage!